No Conselho Consultivo de hoje olhamos o setor do turismo em Portugal, com as presenças de, à minha esquerda, Mariana Abrantes de Sousa e Mário Caldeira Dias, do lado direito, António Gaspar e Rogério Fernandes Ferreira. Bom dia aos quatro, obrigada por estarem aqui connosco. Vou começar por si. Pergunto-lhe nesta altura quais são as grandes dificuldades deste setor do turismo. Deste setor? Bem, o turismo é um dos nossos grandes setores, em termos de PIB, e de facto é um setor da exportação. Eu acho que nós temos, no entanto, que olhar o turismo dos dois lados, não apenas o turismo de exportação, isto é, o incoming, os turistas que nos visitam, mas também o outgoing. E, curiosamente, Portugal só em 2012 é que teve uma redução nas despesas de viagens e lazer no exterior. Que quer dizer que foi preciso uma recessão fortíssima para que os portugueses não continuassem a viajar no estrangeiro ou viajassem menos. Isso é muito curioso porque nós precisamos de exportar mais, mas também precisamos de importar menos. E como os preços, nós não tivemos a alteração dos preços relativos, só tivemos a alteração dos rendimentos, nós, continuando sendo muito barato, e frequentemente falamos de que o turismo externo ainda continua sendo muito barato em relação ao turismo interno. Mesmo para um português ir passar algum tempo em Espanha, que é um grande destino turístico, pode ser mais barato que ir passar tempo em Bragança ou até no Porto, porque a concorrência no turismo a nível internacional é muito forte. Portanto, o caminho deve ser por aí, pelo preço, no setor cá em Portugal? Porque a verdade é que o que vimos, e agora nesta altura de crise, vamos muitas vezes sempre falar das coisas de luxo, que as coisas de luxo é que estão cheias. É isso. Não deve ser por preço, mas o preço é muito importante para ver a balança turística e não apenas a receita turística. E o que nós temos que fazer... Mas o turismo é um setor muito concorrencial, com muita concorrência a nível internacional. Temos um grande concorrente aqui ao lado, temos beneficiado de alguma perda da concorrência de alguns dos nossos concorrentes no Norte da África, na própria Grécia, que com as complicações tem sido difícil, os protestos, etc. E então temos beneficiado com isso, mas o setor ainda precisa de manter-se sempre muito concorrencial, e eu concordo com o que disse, que nós temos que ir para o turismo de qualidade. Os turistas de qualidade gastam mais, ficam mais tempo, não vão só para a praia e, portanto, têm menos sazonalidade. Mas para isso é preciso haver uma oferta bastante mais estruturada. Eu considero ainda não há. Que em algumas coisas há uma oferta muito estruturada. Claro, o Algarve está muito bem desenvolvido, mas, por exemplo, há todo um turismo de interior, de passeios no interior, onde rotas não estão sinalizadas, os trajetos, os percursos, onde alguém que queira vir conhecer, por exemplo, a região do Dão, não tem muita facilidade em saber exatamente como é que vai passar os 4 ou 5 dias na região do Dão. Acha que, de alguma forma, é um setor que podia ser melhor aproveitado? Olá, Maria, bom dia. Deixe-me contextualizar primeiro, digamos, o setor do turismo em Portugal. Existe um plano estratégico para o turismo em Portugal que já vem da altura da governação anterior, na altura em que Manuel Pinho era Ministro da Economia, e que assenta em 11 pontos básicos. Bom, quem olha para aquilo, vê que, de facto, existe uma estruturação daquilo que deve ser o turismo. Agora, vai em Portugal, não só neste caso, mas em casos vários, uma grande diferença entre aquilo que se pensa, entre aquilo que se idealiza e aquilo que se leva à prática depois. Ou seja, se for ver bem relativamente ao desenvolvimento desse plano estratégico do turismo português, em termos práticos, nós não encontramos no dia-a-dia muitas situações que condizem com aquilo. Dou só 2 exemplos. Por exemplo, Lisboa
que tem, digamos, uma frente ribeirinha de 10 ou 12 km, sempre teve de costas voltadas para o rio. Continua a estar de costas voltadas para o rio. Nós vamos à Europa, já não digo noutros países, vamos à Europa, vamos ver cidades, por exemplo, eu vou lembrar Frankfurt, que é uma cidade que não tem monumentos nenhuns, que é uma cidade, digamos, de betão, e tem no rio sujo que atravessa a cidade, tem cruzeiros que vão enfim, do norte para sul. Aqui, quer dizer, não há um cruzeiro que leve as pessoas, por exemplo, os turistas, a conhecer o rio, a ver a cidade do rio, a ver a cidade do lado de lá, a ir ao lado de lá. Outro exemplo, que para mim foi um exemplo megalómano, mal aproveitado, digamos, um servidor de dinheiros públicos e que está neste momento um perfeito elefante branco, que é o aeroporto de Beja. O aeroporto de Beja foi, como todos sabem, foi feito inicialmente com a ideia de que as low costs podiam, digamos, digamos, serviço daquele aeroporto para fazer a sua operação, digamos, aérea, mas rapidamente se evoluiu e durante 2012 foi um exemplo disso, com 40 e tal voos, 50 voos, da Alemanha e da Inglaterra, que vinham, digamos, fazer um turismo planície, porque nós somos um país pequeno, de facto. Mas nesta dimensão pequena que tem Portugal, nós podemos ter, ao mesmo tempo, praia, campo, planície digamos, e montanha. Portanto, uma oferta que muitos europeus, e sem ser europeus, no caso concreto do aeroporto de Beja, podiam aproveitar aquela zona toda do Baixo Alentejo, do Alto Alentejo, em termos, digamos, de paisagem, em termos gastronómicos, em termos de usos e costumes, em termos de doces conventuais. Portanto, há toda uma panóplia, digamos, enorme, portanto, sobretudo no Alto Alentejo, que Beja podia servir e que não está aproveitado. Mais, este ano, 2013, os voos estão programados para lá, são zero. Não há voos programados já porque os operadores não vão para ali. Porquê? Porque é o aeroporto português mais caro. Portanto, ou seja, isto são dois exemplos de erros estratégicos que foram cometidos e que continuam a ser cometidos e que aqueles pontos, digamos, que aqueles 11 pontos onde assenta estrategicamente o turismo português, não estão a cumprir. Portanto, eu acho que primeiro, antes digamos, de avançar para outros domínios, temos que ver exatamente aquilo que queremos e temos que entrar no terreno. O que é que tem feito o Instituto do Turismo? Tem, quando há dinheiro, junta 100 ou 200 mil euros e vai à Alemanha, vai à Inglaterra, vai aos países nórdicos, investe, faz uma promoção aí de 15 dias, 3 semanas. E pronto, quer dizer, é isso, muito pontualmente, ao sabor um pouco catavento, quer dizer, o vento está para ali ou está para ali, que se tem feito. Ou seja, não há nada estrutural. Porquê? Porque se calhar não temos tido pessoas capazes, não temos tido pessoas competentes à frente de, digamos, neste caso concreto do Turismo de Portugal, que de uma vez por todas racionaliza o turismo em Portugal como uma fonte de receita, uma grande fonte de receita, que poderá ser potencializada, poderá ser, digamos, poderá ser muito mais maximizado do que aquilo que é até agora. Portanto, e a continuarmos assim, eu não estou a ver que, e apesar de Lisboa, por exemplo, toda a gente sabe que por destinos há vários operadores turísticos que consideram já Lisboa, digamos, não só em termos de cruzeiros, mas também em termos de outro tipo de estadias, como uma cidade das mais apetecíveis em termos mundiais, está sempre no top 10, e tem incrementado de facto o turismo em Lisboa, mas Portugal não é Lisboa, portanto Portugal é muito mais do que Lisboa, portanto, e poderia, e dever-se-ia fazer um conjunto de iniciativas, todas elas estratégicas, mas todas elas fundamentadas para que o turismo em Portugal crescesse e crescesse de uma forma correta que não aquela que tem sido até agora. Pergunto se acha que há uma estratégia para o turismo neste sentido e tendo aqui as palavras de António Gaspar. Não, de facto há estratégia, nós temos muita coisa escrita sobre o turismo, temos inclusivamente especialistas de elevada reputação e nível que estão em algumas universidades portuguesas, no Algarve, na Lusíada, na Escola de Turismo Hoteleira do Turismo. Muitos deles têm cursos também de gestão hoteleira e outros. Portanto, isso ao nível conceptual e ao nível estratégico, julgo que Portugal está relativamente bem dotado. Mas o que é verdade é que se olharmos numa outra perspectiva complementar para as regiões turísticas portuguesas, neste momento os maiores níveis de desemprego situam-se exatamente no Algarve e na Madeira, que têm taxas de desemprego que andam entre os 19% e os 20%. Com o estigma exatamente dessa sazonalidade. As propostas e as sugestões para, no fundo, minimizar esse efeito da sazonalidade são muitas. Inclusivamente, antigamente havia um esquema, que agora não é possível, que não há recursos suficientes para isso, que as pessoas trabalhavam 6 meses nos hotéis e estavam 6 meses no subsídio de desemprego. Quando há dinheiro, este esquema funciona lindamente, não é? Porque acaba por suportar uma parte dos custos dessa mesma sazonalidade. Mas essas alternativas são imensas, como foi aqui dito. Muitos especialistas já têm falado nelas, desde o turismo da terceira idade, o turismo gastronómico, o turismo de aventura, o turismo de desporto, de experiência, de congressos, de rotas, enfim, todo esse tipo de turismos deviam visar, certamente, que o fluxo de turistas fosse mais contínuo. Tanto mais
que o maior número de dormidas em Portugal são os espanhóis na Páscoa. Mas que são visitas, são dormidas 2, 3 dias, não é? Mas se formos ver qual é o maior número de turistas, são exatamente os espanhóis na Páscoa, que chegam a ser à volta de 2 milhões, às vezes até ultrapassam, não é? Portanto, são estes problemas estruturais, que não são problemas conjunturais, esta sazonalidade e a atual desemprego. No fundo, são essas coisas todas, que existem ao nível da concepção, existem ao nível da estratégia, essas coisas existem, é apenas a capacidade de concretização e organização que nos falta nessa perspectiva, mas não há falta de dados, nem há falta de pistas, nem há falta de estratégia, nem há falta de capacidade conceptual. Então há falta de dinheiro nesta altura. E uma falta de capacidade de organização e de correr riscos e investir, no fundo, qualidade empresarial e capacidade empresarial, é isso. Acha que este setor, de alguma forma, de facto está subaproveitado, até numa altura em que estamos, não é? Portanto, podia, se calhar, dar-se aqui um incremento a este setor? Eu acho que, apesar de tudo, o setor de turismo é o setor de exportação por excelência de Portugal. Portanto, nesse sentido, até está em primeiro lugar, eu diria. Mas é evidente que também acho que está subaproveitado e que se podiam aproveitar, digamos, outras circunstâncias que existem em Portugal, que são de facto únicas, até do ponto de vista geográfico, aqui que foram sendo referidas pelos colegas do programa, e que são de facto importantes. Um dos aspectos é exatamente este dos cruzeiros, quer dizer, hoje em dia em que mundialmente, do ponto de vista do turismo, as cidades concorrem umas com as outras, a Lisboa tem uma situação geográfica ímpar que podia ser muito bem aproveitada, designadamente a este nível da relação com o mar e com o rio e de facto com o turismo, digamos, de mar e de cruzeiros. Por outro lado, há outra situação também importante que às vezes também é esquecida. Nós temos um aeroporto no centro de Lisboa. Portanto, isto é uma vantagem competitiva também relativamente a outras cidades, nomeadamente ao nível dos congressos internacionais. Mas para isso também é preciso criar um nível de infraestruturas em Portugal que eu também acho que não compara com outros países. Eu estive aqui há coisa de um ano em Vancouver, tem digamos, um centro de congressos moderno, que quer dizer, que faz inveja a qualquer outra cidade aqui da Europa, e acho que Lisboa devia aproveitar também este tipo de turismo de congressos, isto por razões que se prendem quer com a sua situação geográfica, quer com o clima, quer com os preços, quer com a própria segurança que Portugal ainda oferece em comparação com outras cidades e com outros países. Depois deve-se apostar também, hoje em dia o turismo é feito online, não é? Com reservas online, com aviões low cost. Portanto, é preciso também apostar bastante nestas novas tecnologias, nestas novas áreas. Por outro lado, é preciso ter presente, julgo eu, que a Europa tem crise e que 85% do turismo nacional provém da Europa. Portanto, se calhar é preciso diversificar os mercados e ir para fora da Europa buscar também alguns turistas para Portugal. Portanto, é preciso também ver aqui que existem algumas dificuldades. Por outro lado, aproveitar oportunidades. O turismo mundial está a aumentar. Portanto, se nós virmos do ponto de vista mundial, o turismo mundial está a aumentar entre 2% a 4%. O de Espanha está a cair, 1,6%. Apesar de tudo, em dezembro, os últimos números foi que em Portugal aumentou. Portanto, há aqui também uma série de oportunidades que têm a ver até com a diferenciação dentro da Península Ibérica do turismo nacional com o turismo espanhol, que vale a pena, de facto, apostar. Portanto, há aqui vários, quando me pergunta se está subaproveitado, apesar de ser o maior setor de exportação português e que vai representar em 10 a 12% do PIB nacional, de facto ainda está subaproveitado. A resposta é esta. Pergunto-lhe se, de alguma forma, a visibilidade que Portugal tem ganho nos últimos anos, não pelas melhores razões, mas se isto até poderia ser aproveitado para dar um bocadinho a volta e, muito bem, estamos sob assistência financeira, mas temos isto, porque a verdade é que o país é muitas vezes falado lá fora, estamos sob assistência financeira, mas temos um bom clima, estamos sob assistência financeira, mas temos bons museus. Aproveitar para mostrar também o que de bom tem o país, se de alguma forma poderia também ser um bocadinho essa a estratégia. Sim, eu por acaso ontem estive a falar com alguém que está na Alemanha que me disse precisamente isso, que Portugal tem uma boa imagem, apesar de estar nas bocas do mundo por as más razões, porque consideram que é um povo esforçado e que cumpre e que é um bom ambiente. E eu estou plenamente de acordo com o Rogério, a questão da segurança é muito importante. Porque nós temos sol e praia no verão, a segurança não é tão importante aí, mas temos sol e praça
no inverno, dos turistas que andam a passear por Lisboa e não só, nesse aspecto é muito importante a segurança. Eu acho que nós temos que perceber que a oferta, nós não podemos simplesmente abrir o aeroporto e deixar que venham. As pessoas, hoje em dia, quando vão à internet, têm que encontrar ofertas muito estruturadas. E isso o Estado pode fazer alguma coisa, mas de facto são as associações regionais, dos operadores regionais, que devem fazer mais. Eu recordo há 20 anos ouvir dizer, uma vez que alguém de um hotel no Algarve, dizer que, isto foi há 20 anos, que o turismo este ano, o verão vai ser mau porque os alemães não vêm cá comprar. Havia um operador alemão que vinha normalmente comprar grandes blocos de camas e que revendia. E há 20 anos, esta ideia de que os alemães vão de vir cá comprar as camas era normal. Hoje em dia, os alemães, primeiro, não sei se esse operador alemão ainda existe, acho que houve um que faliu, e além disso, como diz o Rogério, as pessoas se querem vir a Portugal vão à internet 2 semanas antes, tudo last minute, e veem o que é que há. E se a oferta não estiver bem estruturada na internet, se não formos... nós não precisamos de ir a feiras necessariamente para ir lá vender. Ainda que eu vi que o nosso stand na Feira de Madrid recentemente ganhou um prémio, que por acaso achei umas imagens muito giras que recriaram uma praça com um quiosque e tudo isso, e uma esplanada na Feira de Turismo de Madrid. Achei isso interessante. Portanto, nós temos que, se há uma região que quer aparecer, por exemplo, o Douro, para aparecer tem que ter uma proposta muito estruturada para as pessoas saberem onde é que vão, porque as pessoas vêm com 3 dias, não têm que andar, têm que trazer já tudo definido. E isso ainda é preciso fazer muito mais, acho eu. Pergunto-lhe também, neste sentido, se efetivamente estas empresas portuguesas que vimos exportar, as empresas portuguesas que vimos com algum sucesso lá fora, se também podem dar aqui uma ajuda, no fundo. Não, isso acabam por se representar bem o país. Pois, eu acho que tudo o que seja, digamos, para dar visibilidade a Portugal acaba por ajudar, não é? Acaba por ajudar Portugal. Há bocado, quando estava a dizer relativamente que andamos nas bocas do mundo agora pelos motivos, enfim, não aqueles que nós gostaríamos com certeza, mas eu não gostava de deixar passar que, de facto, nós tivemos 2 janelas muito importantes para nos mostrarmos, que foi a Expo 98 e foi mais tarde o Campeonato de Futebol 2004. E que esses 2 eventos, de características completamente distintas, mas deram uma visibilidade muito grande a Portugal. Eu diria que 98, com a Expo 98, foi a demarrage para certos e determinados contextos, para certos e determinados países que não conheciam Portugal, conhecerem Portugal e criarem a apetência dentro desses próprios países. Nós não nos podemos esquecer que a maior parte dos países do mundo tinham cá representantes, tinham pavilhões, mais ou menos com maior ou maior dimensão, mas tinham uma representatividade cá em Portugal, e que, através de filmes promocionais do próprio país, não só dentro desses pavilhões, mas depois que esses países levaram para digamos, quando retornaram, para mostrar aos seus cidadãos, foram 2 grandes janelas, independentemente de estamos agora em assistência técnica ou não. Por exemplo, eu vou à Grécia, se for à Grécia passear, para mim é-me indiferente que esteja sob assistência técnica ou que esteja, digamos, numa situação perfeitamente normal. Isso a mim não causa qualquer tipo de problemas, porque sei que quero ir visitar, quero ir ver, quero, digamos, tenho curiosidade em conhecer certos determinados pontos de oferta daquele país, que sejam culturais, sejam gastronómicos, o que é que sejam. Portanto, essa parte da assistência técnica eu penso que não seja decisivo relativamente à forma como os estrangeiros, ou mesmo em termos internos não se nota tanto, mas sobretudo os estrangeiros visitam Portugal. Portanto, eu penso que tudo aquilo que seja português, que mostra o país lá fora, através das nossas exportações, através da divulgação do nosso país, através digamos, de estudos que possam ser produzidos em Portugal e que possam ser reconhecidos lá fora como estudos de mérito, independentemente do setor onde esses estudos foram desenvolvidos. Tudo isso contribui naturalmente para a notoriedade de Portugal e tudo isso contribui para que, e depois também para a autoestima dos portugueses, naturalmente, não é? E para que os portugueses depois se sintam recompensados e possam fazer melhor, neste contexto agora atual, com menos, porque o importante é sabermos fazer melhor com menos recursos.
Que turistas é que devemos ter? A verdade é que vemos Portugal, os portugueses a emigrar, as empresas a apostarem nos mercados africanos e até próximos de Portugal, e também ouvimos que muitos são os africanos que vêm a Portugal, por exemplo, fazer compras. Portanto, há aqui uma relação mais próxima. Pergunto se também nesse sentido devemos seduzir os turistas dos países emergentes que efetivamente têm mais dinheiro para gastar. Pois, parece aqui neste caso tens um pouco como o Paulo Futre, está cheio de razão, não é? Portanto, os chineses não só, ainda há dias estive a ler um artigo sobre a sua capacidade de investimento e a forma como têm difundido os investimentos para o mundo, sobretudo em setores estratégicos como a energia e setores afins, mas o que é verdade é que os 1.300 milhões de chineses e brasileiros e países que agora começam a ter uma elevação nítida dos níveis de rendimento per capita, mas também esses níveis per capita não são homogéneos. Portanto, no Brasil e noutros países estão a crescer classes médias, mas estão também a crescer classes de milionários e de pessoas relativamente abastadas em grande quantidade. Eu acho que não é quase inevitável. Tenha que haver uma aposta forte nesses novos turistas e nessas pessoas que têm capacidade e poder de compra, têm curiosidade e, por exemplo, em muitas relações, quer com os brasileiros, quer com o Oriente e com a própria China, a relação, e com os japoneses, como aconteceu no passado, a relação com Portugal e a imagem que tem de Portugal é muito boa, é excelente, não é? Preciso não esquecer que tivemos Macau e essa relação é conhecida. E, portanto, julgo que é quase inevitável que esses países constituam uma aposta forte do país, também com alguns países africanos, mas é quase inevitável que isso aconteça, embora nos interesse que venha toda a gente. É claro que, de um ponto de vista meramente económico, interessa-nos muito que a relação, que a tal média de poder de compra por turista seja tão elevada quanto possível, isso é óbvio, não é? Agora, é verdade que quando falamos em setores o turismo vem à cabeça, e mesmo ao nível do emprego, das perspectivas de futuro, o turismo continuará a ser uma aposta fundamental e vital para o país. E, inclusivamente, os portugueses não deixarão notar o clima económico em que vivem, porque têm uma dignidade suficiente e muito elevada para que, ao nível dessa relação, nada transpire e nada aconteça. Portanto, continuará a ser agradável vir a Portugal, nesse sentido, não é? Pergunto-lhe precisamente se, como já aqui falámos e como dizia também, o incremento deste setor pode também trazer aqui algum dinamismo à taxa de desemprego, porque a verdade é que, como verificámos há pouco, as elevadas taxas de desemprego em regiões onde os turistas vão mais no verão, se de facto era importante dinamizar-se este setor até por causa desse flagelo e desta taxa gigante que conhecemos a semana passada. Com certeza que sim, e acho que há consciência disso. Aliás, o nosso governo tem isso presente, julgo eu. Basta pensar que, pelo menos o que eu vi na comunicação social nos últimos dias, que vão abrir em 2013 27 hotéis. Não sei se tem essa ideia, o que dá uma média de abertura por mês, digamos, considerável, não é? Portanto, é óbvio que, digamos, que o setor privado aposta, digamos, com estes dados, aposta nitidamente no setor do turismo. É evidente também que temos que ter presente que, estando nós na Europa e estando a Europa em recessão, acho que devemos também olhar para o segmento de mercado que queremos atingir. E é óbvio que me parece que aqui é importante o turismo residencial e, como sabem, houve aqui um programa que me parece de louvar, que é este do turismo residencial, no sentido de captar algum tipo de turismo, eu diria até de residência secundária, até de terceira idade, que existe mais na Europa do que noutras partes do mundo. E já agora, como falávamos há bocadinho da questão dos impostos, se calhar vale a pena chamar a atenção e promover alguns dos nossos regimes fiscais que são esquecidos noutras partes do mundo. Nós, em Portugal, não temos imposto sobre sucessões e doações. Pelo menos entre ascendentes e descendentes e entre cônjuges. Portanto, podemos, de facto, cativar pessoas de terceira idade para terem residência secundária em Portugal e muitas vezes virem-se reformar em Portugal e viver, de facto, num país que oferece bom clima e que oferece, de facto, a segurança que temos aqui também falado e que não encontramos com facilidade noutros países, nomeadamente países europeus. Meus senhores, muito obrigada por esta análise rápida ao setor do turismo português. Fica por aqui o Conselho Consultivo, que regressa na segunda-feira.